Talk Ticho de hoje, vamos falar sobre o porquê as fábricas de papel ticho ainda perdem dinheiro na manutenção. Eu converso com Wagner Miranda de Paula, engenheiro com ampla experiência na gestão de equipes e atividade de manutenção na indústria de papel ticho, com passagens por grandes players no setor do Brasil. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Wagner, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo. É sempre um grande prazer falar com você. Bom, eu que agradeço, Felipe, a oportunidade de estar participando aqui desse Talk Show, né? Eu acredito muito na credibilidade desse canal, traz muito contato para tanto na parte de network quanto ajudar com a experiência que você vem passando no decorrer do tempo aí com esses vídeos. Acho muito bacana, grandes profissionais passando por aqui por esse canal e é um prazer imenso estar aqui. Que legal, Wagner, bacana. Wagner, começando o nosso papo aqui, né? Com a sua experiência aí passando por grandes players do Brasil, né, diversas fábricas, qual que é o erro mais comum, né, que faz a manutenção virar custo em vez de gerar resultado? Eu, nos meus 37 anos já de experiência, passando por grandes players aí no mercado, vi várias fases, né, diferentes estarem acontecendo, ocorrendo dentro do mercado, né, e estratégias também diferentes, vem trazendo alguma coisa de fora, alguma experiência, algum case de sucesso que vem acontecendo em algum outro grande player, e aí a gente vai trazendo, e eu vivi muitos deram resultados, outros não, outros sentiram na dor, e alguns, no decorrer do tempo, foram perdendo sentido e tendo que renovar, né, trazer uma nova experiência. Mas eu acho que o que dá para fechar em comum é que muitas das empresas acabam focando muito no custo, né? E quando você foca só em custo, às vezes você olha somente em curto prazo. E nesse curto prazo, às vezes algumas outras coisas que deveriam estar mais amplamente sendo verificados, né, acompanhando juntamente, acaba não se olhando, né, porque quando a gente olha custo, quais os grandes impactantes numa fábrica de ticho hoje, os três grandes maiores pacotes que envolvem essa parte de custo, seria celulose, parte de químico e custo fixo, né, e dentro do custo fixo está manutenção, né, manutenção, então ela é olhada justamente, muitas das vezes, no curto prazo custo, ela vai reduzir custo, então alinha alguma estratégia para acabar reduzindo isso aí e ser uma empresa cada vez mais competitiva, reduzir o custo produtivo, operacional, a fim de essas grandes empresas que vêm entrando no mercado, né, as menores vêm sentindo muito, vêm acabando sendo engolidas, e aí, às vezes tem que cortar na carne, e esse cortar na carne olhando o custo de manutenção, e troca de gente, incluir algum contrato, terceirizar a mão de obra, mas, como eu falei, muitas das vezes foca muito a curto prazo, e quando se olha no médio e grande prazo, vê que algumas estratégias deveriam ser mais apuradas. E eu acho que esse é um erro. A manutenção não pode ser tratada somente como custo. Vou reduzir capital spare, vou reduzir estoque, porque está onerando o custo, aí eu vou reduzir uma mão de obra, vou terceirizar e faz uma conta lá rápida, vê que, puxa, vai dar um payback, beleza, coloca. Só que o quanto que vai entregar essa estratégia, né, é o que vem afetando e o que eu vejo nesses 37 anos que eu passei por vários players, né, várias empresas já com estratégia diferente. Acaba sendo número, né, Wagner? Os caras olham o número, precisamos reduzir X%, vejo que está dando maior custo aí, vamos reduzir o número, e acaba não enxergando tanto a estratégia que nem você falou, né? No dia a dia ali, você acaba sofrendo depois, e aí para buscar o que passou, né, o que foi ficando para trás, vai ficar cada vez mais difícil no futuro, né? Ela vem acontecer, né? Se faz necessário, né? Porque às vezes se não cortar na carne, você, né, vê o barco passar, já perdeu o time, quando você vê a empresa está acabando ficando enforcada e perdendo o share no mercado, né? E aí, ou seja, vira uma bola de neve, o que já estava ruim pode piorar. Só que daí o que falta realmente é a estratégia, né? Não é somente custo. Com certeza, bacana, Wagner. E muitas empresas, né, Wagner, você acabou até de comentar, né, investem em manutenção em contratos de tecnologia, né, mas continuam pagando incêndio, né? Onde é que você acha que está esse desalinhamento desses investimentos todos? Como a gente comentou, acho que o desalinhamento ele está muito forte ali na estratégia, né? Acho que o desalinhamento é a estratégia. Reduz o custo, você melhora o custo produtivo, deixa a empresa mais competitiva, o produto, a intenção é colocar mais produto no mercado, vender com custo menor para você poder realmente fazer a roda girar. Mas o desalinhamento está no rumo, né? Então a estratégia de aumentar a share, às vezes faz um contrato, mas esse contrato não é olhado entre linhas, né? O quanto que esse contrato vai entregar, não somente custo, né, de performance. Quando você tira um profissional altamente qualificado,
ele já conhece a máquina, já tem aquela expertise, tem a bagagem, né, técnica de estudo, de curricular, mas tem a bagagem toda a técnica da experiência e muitas vezes um contrato ele não consegue suprir tudo isso aí. Então, quando a gente fala, puxa, coloquei um contrato, me deu um baita no payback. Mas o quanto que está entregando de performance, né? Então, acho que esse desalinhamento de entrega, ele é muito falho. E aí, às vezes, acaba se tomando decisões muito a nível, uma gestão reativa, ou seja, vai lá, deu um problema, eu contrato uma empresa, vem um consultor com algum case, alguma coisa ali para você implementar, mas são tiros a curto prazo, muito reativo, e aí acaba se perdendo no final, né? Então, o que se ganhou talvez inicialmente com alguns contratos, algumas estratégias, acaba se perdendo no final, com uma falta de análise, com uma falta de metodologia. Eu acho que pensa muito no que e muito imediatista, mas o como acaba falhando. E esse desalinhamento tem um alto custo. Ele vai vir, às vezes não vem a curto prazo, mas ele vem a médio prazo. Então, ou ele vem porque você perdeu a estratégia de uma mão de obra qualificada para fazer um serviço com mais carinho, mais a fundo, ou uma melhoria numa máquina, um equipamento, uma redução de custo de algum, como eu falei, né, dos 3 grandes pacotes lá, ou por perda de fibra, que envolve a parte celulose, ou por custo de químico, ou por custo mesmo de manutenção da estratégia, né? Então, se focar realmente só no curto prazo, que é o que muitas empresas fazem ali no curto prazo, tirando mão de obra, cortando na carne, reduzindo, mas vai perdendo qualificação técnica, vai se perdendo estratégia de manutenção, acaba não estruturando uma equipe, um PCM, ou uma manutenção mais autônoma, ou metodologia, enfim. Eu acho que esse aí é o desalinhamento. Olha muito o pacote de custo, mas o quanto que eu estou entregando, né? Quanto que essa estratégia está me entregando no final e no frigir dos ovos lá, quanto que vai realmente impactar no meu custo final, né? Então, se você acaba errando na mão de obra, inicialmente vai gerar corretivo, vai ser um tiro no pé, você vai ter gastos emergenciais, vai ter peça que você não estava preparado, manutenção que não estava planejada, e aí acaba se perdendo a mão, e muitas vezes fala assim, é só um contrato, o contrato que estava errado, ou é o prestador que não presta, mas o quanto que está olhando a qualificação técnica dessas pessoas que estão prestando a mão de obra, né, dentro do contrato, ou como ela está fazendo a gestão realmente dos ativos, né, ou de ativo, ou de spare part, enfim. Eu acho que esse desalinhamento é isso. Não pode se olhar só em custo. O custo é muito imediatista. E aí, para uma manutenção ficar cada vez mais madura e mais eficaz, ela tem que ser a médio e longo prazo, tem que ter estratégia muito bem alinhada com a alta direção da companhia, e não adianta só alinhar acima, né? Eu acho que o abaixo também, todas as pessoas têm que entender o porquê que está fazendo assim, o como está fazendo assim, qual é a necessidade e o que a gente vai colher, porque senão você vai ficar muito imediatista. Com certeza, né, Wagner? E assim, você reduz o custo ali direto, mas se perdeu a eficiência, acabou, né, cara? Você vai gastar lá na frente, né? Você tira daqui para colocar ali, né, cara? Não tem segredo, né? Porque daí vai fazer lá, vou fazer uma parada, vou reduzir uma parada programada porque eu tenho que colocar mais produto no mercado, porque, enfim, às vezes se perdeu com muita corretiva dentro do mês, aí você chega no final do mês, você quer alinhar uma estratégia, aí você corta ali no tempo de parada para reduzir, para tentar aumentar o seu nível de produção, atender realmente uma carteira de mercado, mas o quanto que isso aí está por trás, né? Está acontecendo, não vai acontecer muitas das vezes agora. E a médio prazo você vai pegar um problema, só que a hora que você pegar, a dor já veio, e aí para você remediar é muito mais complicado e mais custoso. E mais custoso, é isso mesmo, né? E as máquinas de tixo têm a sua particularidade, que nem você falou, né? Às vezes a pessoa tem um currículo muito bom, mas ela leva um tempo, né, para pegar a prática, né? E aqueles caras ali que estão há muitos anos, né? Meu pai foi de fábrica tixo, né, de manutenção e tudo mais, e ele sempre falava, né? Cara, aqueles caras, o bigodinho branco, o cabelinho branco ali, a experiência que esses caras têm, né? De conhecer a máquina, de saber onde que é o ajuste ali, o que tem que ser. Cara, isso não tem preço, né, cara? E para os mais novos chegarem a ter essa experiência, é anos de janela ali dentro da fábrica, né? Não tem segredo. Não adianta você tirar um e colocar outro que vai achar que vai funcionar, que não vai, né, cara? Concordo, inclusive, no meu início de carreira, trabalhei com seu pai, né? Então, conheci seu pai, trabalhei junto com ele e sei o quanto que realmente o tempo, né, veio se perdendo muito essa mão de obra, esse feeling realmente das pessoas mais experientes. E não que as estratégias ou uma universidade, ou um curso técnico não esteja atendendo, mas essa expertise, esse feeling da pessoa que estava trabalhando lá da máquina, escutar um barulhinho e saber, puxa, esse barulhinho não é assim, tem alguma coisa acontecendo, às vezes um operacional não sabe o que é, mas tem que fazer aquele vínculo com a manutenção, e junto com a manutenção vão ali olhar ali, opa, vamos parar e ver porque tem realmente alguma coisa errada. E com o tempo isso aí foi se perdendo, né? Veio se perdendo bastante, até com essa movimentação, muitos
a prestadores de serviço, ou seja, algumas pessoas qualificadas dentre grandes fabricantes de máquina e equipamento foram saindo também, né? Foram fechando, a gente vê, né, grandes fabricantes de máquina tixo que acabaram mudando suas estratégias, ou foram migrando para outro mercado, ou foram saindo do Brasil, ou falando, opa, peraí, vou empreender, né? Vou abrir uma pequena empresa, e aí começaram a criar pequenas outras grandes empresas, mas essa expertise mesmo foi se perdendo com o tempo e não leva, não é de um dia para a noite que você vai conseguir realmente tratar e levar a qualificação técnica dessas pessoas. Com certeza. Legal, bacana, cara. E, Wagner, se um diretor industrial, né, pudesse mudar apenas uma coisa, né, amanhã na gestão de manutenção para parar de perder dinheiro, o que ele deveria fazer primeiro? Olha, com essa minha experiência, eu posso falar com propriedade que eu acho que uma grande mudança por onde eu passei, que foi e está acontecendo ainda em grandes empresas, é a parte de, acho que em primeiro ponto, avaliar a metodologia. Se a gente não pensar muito como, né, às vezes você sai fazendo o quê, sai colocando case, faz um projeto Seis Sigma, só que às vezes acaba não sendo estruturado, ou faz uma análise, ou faz um projeto, né, de curto prazo, mas a parte de metodologia é o que vai dar sustentação. Eu acho que assim, eu vejo 3 grandes blocos que se eu tivesse na cadeira de diretor, a primeira coisa que eu iria fazer é isso, né? Se você não estruturar, estratégico, né? O estratégico é o que vai elevar para um patamar, para uma outra fase. Quando eu falo estratégico, é metodologia. Quando eu falo metodologia, tem vários tipos de métodos hoje. Tem empresa que implementa uma excelência operacional, tem empresa que implementa, como eu já vivi, Lean Manufacturing, tem empresa que está colocando TPM. Enfim, não estou aqui para julgar qual é melhor ou pior. Eu só acho não tenho a certeza plena que tem que ter a metodologia. A metodologia ali com gerenciamento diário, com a execução da estratégia, um alinhamento junto com o time operacional, ou seja, desde o chão de fábrica até a alta direção, tem que ter esse alinhamento diário aí onde você vai discutir. E aí você tem que ter, acho que, o ponto-chave disso aí tudo é a disciplina. Então, muitas das vezes as empresas implementam uma metodologia, uma filosofia, uma cultura, né, um nível de metodologia, mas vai com o tempo se perdendo na disciplina, ou achando que aquilo ali às vezes não vem no curto prazo, vem em médio prazo, e aí vai se perdendo, um líder acaba olhando e não dá credibilidade para aquela metodologia, e a metodologia é a base que vai sustentar tudo. Então, acho que o primeiro grande ponto que deveria ser avaliado, né, e implementado a nível de um crescimento é a parte de metodologia. E segundo, como manutenção, eu acredito muito na confiabilidade. Eu acho que muitas empresas já estão implementando, mas outras ainda não, e você incluir uma metodologia de confiabilidade, manutenção centrada em confiabilidade, implementar, porque isso aí vai trazer muita análise. Você tem hoje algumas fábricas com contrato de preditiva, mas o quanto que se olha a fundo ou se discute dentro da empresa uma estratégia para você traduzir aquela leitura do que se faz numa preditiva e realmente eu ter estratégias muito bem fundamentadas e vai me dar base para médio prazo eu conseguir colher frutos ou me antever a falha, né? Então, acaba acontecendo muitas das falhas aí porque elas não estavam previstas antes. E um time de confiabilidade, uma gestão centrada em confiabilidade vai trazer esse embasamento aí muito bem estruturado e eu acho que vai conseguir dar um outro patamar. E por último, não menos importante, é rever os contratos, né? Então, como a gente falou lá no início da nossa conversa, muitos contratos eles foram criados, reduzindo parte de custo, mas o quanto que esses contratos estão entregando de performance. E muitas das empresas acabam não colocando uma cláusula ou alinhando, porque se colocar essa cláusula, o fornecedor, o prestador vai querer aumentar o custo dele mensal, porque ele vai ter que ter uma base de segurança também com relação à performance. O quanto que esse contrato está entregando de performance e de resultado. Se não entregar resultado, não vai ter um pagamento, ou vai ter multa, enfim, é uma questão contratual. Mas para se reduzir o custo, fazer desse contrato mensal, acaba se perdendo a mão e não incluindo essa cláusula, né? E outras empresas também estão a rever, né, as estratégias de alguns contratos serem primarizados, né? Então, foi-se um tempo, por modismo, por estratégia, né, que um passado deu certo, terceirizou, mas hoje muitos estão primarizando. E quando você primariza, você pega essas pessoas do contrato primarizado, você qualifica, treina, ou seja, dá o banho de loja, dá realmente a pessoa, o colaborador ali, para ele poder ter um embasamento técnico, ele vai conseguir entregar, talvez, uma redução, né, de impacto de médio prazo de performance, não olhando somente o custo do HH, né? Acho que eu, como diretor, esses 3 grandes módulos, para mim, são chaves uma mudança de cultura. Legal, bacana, Wagner. Obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo aí, por compartilhar um pouquinho com a gente toda a sua experiência aí de anos e sucesso cada vez mais aí na jornada, né? Maravilha, obrigado, eu que agradeço. Sucesso aí nesse canal aí, né, no seu crescimento do Tixo Online aí, o Anexon também. Acho que a gente cada vez mais está colhendo frutos e está tendo um impacto, trazendo, né, benefícios para os grandes players, para quem
tem a oportunidade de estar assistindo esses canais. Obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado, Wagner. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.